Olá pessoal, vou fazer uma exegese dentro de Deuteronômio 24:1 sobre para quem é essa certidão de divórcio aqui. Nós vamos analisar dentro de duas versões, a King James atualizada e a João Ferreira de Almeida, porque cada uma traz uma palavrinha diferente aqui. Aqui a Bíblia King James ela traz o seguinte: quando um homem tiver esposado uma mulher, aqui já a Bíblia João Ferreira de Almeida traz a palavrinha tomar. Quando o homem tomar uma mulher, então nós vamos analisar essa palavra tomar aqui nesse texto, porque tem muitas pessoas que elas falam que esse tomar aqui, a pessoa já se deitou com a mulher. Note que aqui tem um e. Esse e aqui é uma conjunção de condição, ou seja, ele vai ligar uma frase, né, a outra frase, entendeu? Então tem esse e. Esse e é uma condicional. Tá? Primeiro vamos analisar aqui essa palavrinha tomar. Note que esse homem ele não se deita com essa mulher aqui nesse tomar. Porque se ele se deitasse com essa mulher, vamos colocar aqui a palavra deitar. Quando um homem deitar com a mulher e se casar com ela, vocês entenderam que ele não poderia deitar com ela antes de se casar com a mulher? Porque aqui tem uma conjunção, ou seja, primeiro ele toma a mulher como aqui em cima, esposado, ou seja, é um noivado esse esposado. Primeiro ele é noivo de uma mulher e depois ele se casa com ela. E depois ele formaliza o matrimônio. Vamos aqui para o hebraico para nós entendermos essa palavrinha tomar. Aqui, tomou. Esse tomou aqui, nós também podemos encontrar aqui em Gênesis 2:22. Vamos entender essa palavrinha tomou dentro de Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor Deus tomara, formou a mulher e trouxe ao homem. Então esse tomar aqui, ela também vem do verbo tomar, que é o mesmo lá de Deuteronômio 24. Então aqui Deus ele pegou, né, uma das costelas do homem e formou a mulher. Então, meus irmãos, aqui essa palavra tomou é no sentido de esposamento, ou seja, primeiro ele escolhe, né, uma mulher como noiva. Esse aqui é um noivado, tá? Deuteronômio 24:1, ele está falando sobre um contrato de noivado, mas pouco tempo depois descobrir nela algo que reprove. Aqui está reprove e aqui ele está coisa vergonhosa. Nós vamos entender esses dois, reprove e vergonhosa. Que coisa que ele reprovou é essa? Então, por isso, ele dá a certidão de divórcio e manda ela embora. Mas por que ele dá a certidão de divórcio, meus irmãos? Entenda que ele não se deitou com ela dentro desse texto aqui. Por quê? Porque ele se casa com ela, mas ele encontra algo que a reprove. Então, ele dá a certidão de divórcio para ela e manda ela embora. Vamos analisar essa palavra aqui, reprove. Vamos de novo aqui para o hebraico. O homem tomou, né, uma esposa e se casou com ela. Agora ele encontra algo em seus olhos, ou seja, eles estão aqui em um diálogo, eles estão conversando, né? Então ele encontrou uma impureza. Vamos analisar essa impureza aqui, que é também algo indecente. Aqui, meus irmãos, essa palavra aqui, nudez. Ou seja, essa mulher, provavelmente ela se expôs para outra pessoa. Ela não cometeu o ato de adultério, porque o ato de adultério era apedrejamento. Está lá em Deuteronômio 22:13 em diante, onde Deus regulamenta o casamento. Vamos entender essa palavrinha aqui, nudez, aonde nós encontramos ela também. Vamos para Êxodo 28:42. Êxodo 28:42. Está aqui. Fazemos também calções de linho para cobrirem a sua
carne nua, ou seja, para cobrir a nudez. Então aquela palavrinha ali, meus irmãos, ela é uma exposição do corpo. Vamos aqui para Levítico 18:6. Nenhum de vós chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez. Vamos para outro texto aqui, que ele vai ficar explicado melhor. Gênesis 9:22. Gênesis 9, versículo 22. Vocês vão entender agora. E Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou aos seus 2 irmãos que estavam lá fora. Então aqui, meus irmãos, Cão, ele viu a nudez do pai. Então Cão aqui, ele não se deitou com o pai, tá? Cão, ele apenas viu a nudez do pai e foi e contou aos seus irmãos. Então tomaram sem Jafé uma capa e se puseram sobre os ombros e andando viraram para trás e cobriram a nudez. Por que eles viraram para trás? Para não virem a nudez do pai. Então essa exposição de nudez aqui, esse homem, ele a rejeita e a dá a certidão de divórcio. Eu quero, dentro desse contexto aqui, meus irmãos, vamos entender agora essa palavrinha aqui, divórcio aqui, Vamos entender aonde existe essa mesma palavrinha. Tá aqui, essa mesma palavrinha de divórcio aqui, que é a keritut, que no hebraico, essa palavrinha nós também vamos encontrar aqui em Jeremias 3:8 e também em Isaías 50, verso 1. Eu fiz até um esboço aqui, para nós entendermos aqui, Nós lemos aqui essa primeira parte, quando um homem tomar uma mulher, e se, é uma conjunção, como eu falei, tá? Que ela vai ligar essa primeira frase aqui, né, a essa outra frase aqui, tá? Então aqui, ele toma a mulher e depois ele se casa com ela. Agora ele coloca aqui, uma condição. E se, né, que é outra conjunção, né, ele não acha graça em seus olhos por haver encontrado algo indecente. Que nós vimos lá que esse algo indecente aqui é nudez. Agora ele dá a carta de divórcio para ela e despede da casa dela, sem se deitar com ela. Entendeu, meus irmãos? Por que ele não poderia se deitar com ela? Porque aqui em Deuteronômio 22:28, se um homem achar uma moça virgem, não desposada, ou seja, ela não era prometida em casamento, e pegando nela, deitar-se com ela, ou seja, ele se deitou com ela, formando uma só carne, e foram apanhados. O homem que se deitou com a moça dará a seu pai 50 ciclos de prata, né? E, portanto, a humilhou. E ele ficará sendo sua mulher, e não poderá repudiar ou despedir ou divorciar por todos os seus dias. Ou seja, por quê? Porque ele agora fez uma só carne com essa mulher. Esse é o contexto de Deuteronômio 24. É um noivado que até no dia das núpcias formalizavam o casamento, como descrito lá em Deuteronômio 23 em diante. Vamos entender esse divórcio aqui, dentro da perspectiva de Jeremias 3:8. Jeremias 3:8. Vamos ler aqui, Jeremias 3:8. Vamos aqui para o esboço aqui. E vi por causa de tudo isso, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e a lhe dei a sua carta de divórcio. E a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, e foi também ela a mesma e se prostituiu. Aqui, Isaías 50, verso 1. Assim, Iamé, onde está a certidão de divórcio da vossa mãe, mediante a qual eu teria mandado embora? Aqui ele está fazendo uma pergunta, note, Então, onde está a carta de divórcio da sua mãe, a qual eu teria mandado embora? Ele não rejeitou o povo é que rejeitou Deus.
a qual os seus credores eu a vendi como escravos, e ora, foi por vossas maldades que fostes vendidos, por vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada, ou foi deixada. Aqui vamos entender essa palavra aqui, ó, repudiar. A repudiar no hebraico, ela é salat, que é enviar, despedir, deixar ir. Já essa palavra no grego, trazida para o grego, é apolui, que é libertar, deixar ir, despedir. Note que é o mesmo significado. Ela só vai mudar a tradução, mas porém ela tem o mesmo significado, tanto no hebraico quanto no grego. A palavra divórcio no grego é apostasion, que é divórcio, repúdio, ou a carta de divórcio. Note que ela foi trazida, né, como repúdio, né, do hebraico para o grego. Vamos entender agora essa palavrinha divórcio e para quem ela é dentro de Jeremias 2:32. Vocês notaram aqui ó, que Jeremias 3:8 aqui, ó, ele dá a carta de divórcio, mas por quê? Porque essa Judá aqui, ele se coloca como noivo. Vamos entender Jeremias 3:8? Para quem é que ele deu essa carta de divórcio aqui, ó? Ele deu para a leivosa Judá. Quem era essa leivosa Judá aqui, ó? Vamos voltar um verso antes, em Jeremias 2:32, ó. Porventura esqueceste a virgem dos seus enfeites, ou a noiva dos seus adornos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim por inúmeros dias. Ou seja, aqui ó, Deus, ele está colocando a igreja como a noiva. É por isso que ele dá a carta de divórcio, porque eles ainda são noivos, né? Porque o povo, ele esqueceu dele, ou seja, a noiva esqueceu do seu amado, que era o noivo. Vamos entender agora, ó, Isaías 50, verso 1, sobre a certidão de divórcio, mas vamos um pouquinho além. Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se engrandecerá no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação e cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Note aqui, ó, que Deus ele se coloca como noivo, né? E a igreja como a noiva, ou os escolhidos como a noiva. Isaías 49:18. Levanta-te os teus olhos ao redor e olha todos esses que se ajuntam e vê a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como um ornamento e te cingirás deles como noiva. Então aqui, ó, o Senhor aqui, ó, ele é o noivo e a igreja, ela é a noiva. Já na vinda do Senhor, ele se coloca como marido e os escolhidos como esposa. Note, meus irmãos, que Deuteronômio 24, aqui é um contrato de casamento, aonde esse homem, ele não se deitou com essa mulher. Porque se esse homem aqui tivesse se deitado com essa mulher agora ela já ficaria impura para ter outro relacionamento. Assim como Deus, ele coloca aqui, ó, em Deuteronômio 22, de 13 em diante, onde aqui também é colocado uma questão, ó. Se o homem tomar uma mulher por esposa, ou seja, ele toma agora por esposa e tendo coabitado com ela, agora ele se torna uma só carne com ela. Aqui também ele toma como esposa, ou seja, é um contrato, mas aqui ele coabita, ou seja, ele se torna uma só carne. Mas esse homem que ó, vier a desprezá-la e atribui coisas escandalosas contra ela, divulgando má fama da virgindade, ou seja, ele fala que ela não era virgem. Então o pai da moça tomarão os sinais da virgindade da moça e o levarão aos anciãos da cidade. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem. Agora ele a despreza. E eis que atribui coisas escandalosas, dizendo que não achei minha filha os sinais de virgindade. Porém, eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E eles estenderão diante, né, a roupa diante dos anciões da cidade. Então o ancião daquela cidade tomará o homem e o castigará, e multando por 100 siclos de prata. E então o pai da moça, portanto,
divulgou má fama sobre uma virgem de Israel, e ele ficará sendo sua mulher, e ele por todos os seus dias não poderá repudiá-la. Então aqui, meus irmãos, depois que ele já se deitou com ela, ele não pode mais deixá-la por todos os seus dias. Então vocês notaram? Aqui no versículo também 28, se o homem achar uma moça virgem, não desposada, ou seja, essa moça ela não era comprometida, né, a outro, né, e pegando nela, deitar-se com ela. Agora ele se deitou com ela, ou seja, eles já agora se formaram uma só carne e foram apanhados. Note que agora eles são descobertos. O homem que se deitou com a moça dará ao seu pai 50 ciclos de prata, portanto a humilhou, e ficará sendo sua mulher, e não poderá repudiar, ou não poderá divorciar, ou não poderá deixá-la por todos os seus dias. Essa é a carta de divórcio, meus irmãos, de Deuteronômio 24, onde não há possibilidade de divórcio depois da união carnal de uma só carne. Espero que vocês tenham entendido, tá? Fique com Deus. Deus abençoe.